Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Futuro do Brasil, vamos lá então. A aula de hoje nós vamos falar sobre calor latente, tá? Porém, antes de falar um pouco de calor latente, né, vamos fazer uma breve revisãozinha, tá bom? Então, olha lá, tá? Quais são os três estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso, né? Então, observe, para que todo material, tá bom? Todo material, para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, é necessário que eu aumente a temperatura dele, ok? Então, eu preciso aumentar essa temperatura. Tá? Então, quando eu estou do sólido para o líquido, eu preciso temperatura alta, né? Não é assim? Se eu pego o gelo para o gelo derreter, eu preciso que eu esquente esse gelo, né? No momento em que ele passa, tá? Vamos pensar no gelo aqui. No momento que ele passa do estado sólido para o estado líquido, eu digo que ocorreu o processo de fusão, tá? Então, o nome aí do derretimento, né? Digamos assim, a gente chama de fusão. Tá? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, por sua vez, é chamado de vaporização. Tá? Então, toda vez que eu tenho aqui o processo de fusão e de vaporização, é necessário que eu aumente a temperatura. Né? Então, para o gelo derreter, eu preciso esquentar o gelo, certo? Pego o gelo lá a menos 4 graus, coloco em cima da mesa, por exemplo, a mesa está em temperatura ambiente, 20 graus, 25 graus. Então, esse gelo ele acaba derretendo porque ele está sendo esquentado. E para a água vaporizar, né? Para a água passar para o estado gasoso também. Quando você coloca a água lá para passar café, o que está acontecendo ali? Você está fornecendo calor para a água, tá? Você está esquentando a água. Beleza? Tá? O mesmo processo também pode ocorrer agora inversamente. Tá? Eu também posso pegar o vapor de água e esse vapor de água passar ele para o estado líquido. Tá? Quando isso ocorre, eu chamo de processo de liquefação ou condensação. Então, olha só, vapor de água se transformando em líquido, liquefação ou condensação. Quando eu vou fazer gelo, por exemplo, que é a água passando para o estado sólido, eu chamo de solidificação. Então, líquido passando para o estado do sólido, solidificação. Beleza? Tá? E lembrando que para que eu transforme o vapor em líquido e o líquido em sólido, é necessário que eu diminua a temperatura. Eu abaixo a temperatura, não é assim? Para que a água líquida possa virar gelo, eu preciso colocar na geladeira, né? Colocar no congelador. Ou seja, eu preciso que essa água resfrie, tá bom? Da mesma forma, o vapor. Para que um vapor de água transforme em água líquida, é necessário que eu resfrie esse vapor, ok? Beleza? E ainda tem mais um processo aqui para a gente relembrar, que é o processo de sublimação. Então, o que é o processo de sublimação? É quando um material passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, quando o material passa do sólido direto para o gasoso, ele queima essa etapa aqui, ó. Ele não passa pelo líquido. Quando ele vai direto, eu chamo de sublimação. Isso acontece com gelo seco, né? Alguém já viu gelo seco ficando molhado? Não, né? O gelo seco é uma pedra congelada, para quem já teve a oportunidade de ver, e dele está saindo fumaça, né? Então, o gelo seco é o sólido passando direto para o gás. É o mesmo exemplo daquelas naftalinas, né? Isso é uma coisa muito antiga. A avó de vocês talvez use nas gavetas. Libera cheiro, é uma pastilha que libera um cheiro forte. Então, o que é? Aquela pastilha ela vai liberando um cheiro forte, ou seja, ela vai passando do sólido para o gasoso, porque você está inalando, e ela não derrete também. Chega uma hora que ela desaparece, ou seja, o sólido vai se transformando em gás, tá bom? Esse processo é chamado de sublimação. O ao contrário também pode acontecer. Pode acontecer também do gás virar sólido. E aí o nome é o mesmo, não muda, tá? Também é sublimação. Então, quando faz do sólido para o gás, eu chamo de sublimação, ou do vapor, aliás, para o sólido, eu também chamo de sublimação. Beleza? Olha lá. Pois bem, então fusão é a caracterização da passagem do material sólido para o estado líquido, né? E o que vem a ser ponto de fusão? Lembrando, ponto de fusão nada mais é do que a temperatura em que o material sólido passa para o estado líquido. Então, observe, eu pego um gelo a menos 4 graus do freezer, tiro ele. A que temperatura essa água vai começar a se transformar em líquida? Essa água vai começar a se transformar em líquida
a 0 graus. No caso da água, 0 graus. Então, eu preciso que esse gelo ele saia de menos 4 graus e vá para 0 graus para ele poder se transformar em líquido. Todo material tem um ponto de fusão específico, tá bom? Então, no caso do gelo, é 0 graus. No caso do sal de cozinha, por exemplo, é 800 graus. No caso do ferro, tá? Eu não lembro o valor exato, mas é por volta de 1.600 graus. Então, o ferro pode virar líquido? Pode. Se você esquentar até 1.600 graus, ele vai virar líquido. Isso é chamado de ponto de fusão, tá bom? E eu posso abreviar ou por PF, ponto de fusão, tá? Não é prato feito, ou por TF, temperatura de fusão. Então, dependendo do livro que você pegar, tá? Ele pode estar PF ou TF. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Então, e ponto de ebulição? Ora, se ponto de fusão é a temperatura em que o material passa do sólido para o líquido, ponto de ebulição é a temperatura em que o material passa do líquido para o estado gasoso. Então, no caso da água, qual é a temperatura que a água, isso a nível do mar, né, 1 atm, qual é a temperatura que a água vai passar para o estado líquido? 100 graus Celsius. Então, a água, ela não passa para o estado líquido a 98, nem a 99. Ela vai passar para o estado líquido quando ela chegar no 100 graus Celsius. E aí, quando ela chega no 100 graus Celsius, ela começa a ter o processo de borbulhamento, né, a ebulição. E aí, sim, eu digo que ela alcançou o ponto de ebulição e eu sei que ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, todo material também tem ponto de fusão e ebulição, tá bom? Todo material ele pode ser derretido e ele também pode ser vaporizado. Basta alcançar o ponto de fusão e ebulição desse material. Beleza? Tá? Então, no caso da água, 100 graus Celsius cravados. E você tem outros materiais aí, o álcool, se eu não me engano, é em torno de 70 graus, e por aí vai. Cada material tem um ponto de ebulição diferente, tá? Ou seja, a temperatura em que ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? E ponto de solidificação, aí é o contrário. É a temperatura em que o material líquido passa para o estado sólido, né? Agora, preste bem atenção, que é assim, ó. Temperatura que a água passa do sólido para o líquido. Temperatura que a água derrete, 0 graus. Então, se eu pegar uma água a menos 4 graus e esquentar ela até 0 graus, ela começa a derreter, passar para o líquido. Agora, vamos pensar no processo inverso. Eu pego uma água líquida, certo? 25 graus, por exemplo. E aí quero transformar essa água em gelo, quero transformar essa água sólida. O que eu faço? Eu coloco na geladeira, no freezer, e essa água vai solidificar. Qual é a temperatura de solidificação? A temperatura de solidificação é 0 graus também. Então, olha só que interessante. Se eu pegar uma água a menos 4 graus e esquentar ela até 0 graus, ela começa a derreter. Se eu pegar uma água a 25 graus e esfriar ela até 0 graus, ela começa a solidificar. Tá? Então, todo material é assim. O ponto de fusão, a temperatura em que o material derrete, é a mesma temperatura em que ele solidifica. Então, nesse caso, eu digo que o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Anote aí no seu caderno, que isso é importante. Ponto de fusão é o mesmo valor do ponto de solidificação. A diferença é que, se eu falar assim, olha, ponto de fusão está indo do sólido para o líquido. Se eu falar solidificação, está indo do líquido para o sólido, mas a temperatura é a mesma, tá bom? É meio complicado isso, é meio estranho. Se vocês ainda não viram esse conceito, eu acho que vocês já viram, tá? Mas é isso mesmo. A água, se ela sai de menos 4 graus e vai para 0, ela começa a derreter. Se ela está mais quente, por exemplo, 25 graus, e eu esfrio ela até 0 graus, ela começa a solidificar, beleza? Isso acontece com ferro, com todos os outros metais, todos os outros materiais, tá? Acontece. É sempre o mesmo, ponto de fusão e ponto de solidificação. Da mesma forma, vai acontecer com ponto de ebulição e ponto de liquefação. Temperatura de ebulição da água é 0 graus. Mas temperatura de ebulição da água é 100 graus, né? Ou seja, se eu pego uma água, começa a esquentar, quando ela chega a 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Agora, vamos pensar que eu pegue um vapor de água a 110 graus. Só o vapor. A gente não consegue fazer isso em casa, né?
Mas vamos pensar no laboratório, só o vapor. Pega esse vapor, começa a esquentar, a esfriar esse vapor. Tá 110 graus esse vapor, eu começo a esfriar. Ele vai começar a se transformar em líquido quando ele chegar a 100. Então ele estava a 110, quando eu fazer ele chegar a 100, ele começa a passar para o estado líquido. Então olha só que interessante, de novo, o ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação. Tá? Da mesma forma que o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação, o ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação, ou seja, a temperatura em que o material passa do líquido para o gás é a mesma que ele passa do gás para o líquido. Beleza? Olha lá. Eu tenho certeza que vocês fizeram isso no laboratório no ano passado, em Química. Mas se porventura alguém não fez, e para quem fez, vamos relembrar. Ó, vamos fazer um gráficozinho aqui. Então imagina comigo aqui, ó. Pensa comigo, ó. Eu vou lá na minha geladeira, pego uma pedra de gelo. 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. Olha só, tá congelado, tá sólido, menos 20 graus Celsius. E agora eu coloco dentro de uma panela. E aí eu começo a esquentar, tá bom? Começo a esquentar essa panela, coloco no fogo lá e vou marcando o tempo e a temperatura. Olha só que interessante. O tempo vai passando, a temperatura vai subindo, né? Vou até mudar de cor aqui. Ó. O tempo vai passando e a temperatura vai subindo. Então, estava a menos 20 graus, né? Estava a menos 20 graus, certo? Sólido, no estado sólido. A temperatura foi subindo. Quando a temperatura chegou a zero, o que acontece? A zero, eu falei para vocês que a água começa a derreter a zero, né? Quando chega a 0 graus, a água começa a derreter. Então, olha só que bacana. Só um momento que... Aqui. Quando chega a 0 graus, a água começa a derreter. E olha só que interessante. No momento em que a água começa a derreter, ou seja, que ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não muda. Olha aqui no meu gráfico, você vai estar vendo que a temperatura está constante. Ó. O tempo vai passando e a temperatura aqui não vai mudar. Ou seja, quando alcança o ponto de fusão, tá? Até que todo o material se derreta, a temperatura do sistema ela é constante. Então, no caso da água, que derrete a 0 graus, coloquei água para derreter. Enquanto tiver um pouquinho de gelo lá ainda, de água sólida, a temperatura ali, se eu colocar um termômetro e medir, a temperatura ali vai ser 0 graus. A temperatura não muda. Só depois que toda a água derreter, depois que eu não tiver mais nem um pouquinho de água líquida, aí sim, nesse ponto aqui, né? Aí, depois que toda a água virou líquida, aí, se eu continuar a esquentar, essa temperatura ela vai subir. Aí ela começa a subir. E aí ela começa 1 grau, 2 graus, 10, 50, 80, 90. E quando ela chegar a 100, chegou a 100, ó. O que é 100? 100 é o ponto de ebulição. A água já começou a ferver agora. Quando ela chegar a 100, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí, nesse momento, a temperatura também é constante. Enquanto a água estiver fervendo, a temperatura não muda. Ela vai continuar 100 graus. Só depois que toda a água passou para o estado gasoso, e aí se eu continuar esquentando esse gás, né, esse vapor que diga, depois toda a água passar para o estado gasoso, aí só depois, se eu continuar esquentando esse vapor, aí eu consigo esquentar esse vapor para 110, 115, 120. Né? Em casa a gente não consegue fazer isso, porque geralmente quando a água começa a ferver, o vapor se desprende e vai para a atmosfera. Né? Então a gente só consegue esquentar esse vapor aqui se fosse no laboratório, a gente conseguiria. Mas em casa não. Mas o que eu quero que vocês percebam? Que quando o material está derretendo, a temperatura não muda. E quando o material está fervendo, a temperatura também não muda. Então olha só, se você pegar uma panela com água, colocar para ferver aí na sua casa, deixa lá no fogo alto. A hora que começar a ferver água, se você deixar lá, mede 100 graus. Se você voltar depois de meia hora, 100 graus. Se você voltar depois de 2 horas, depois de 3 horas, o dia todo, se ainda tiver água, se a água toda não tiver evaporado, a temperatura vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, quando a água está fervendo, a temperatura não muda, tá bom? Então, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, a temperatura não muda, ela é constante, beleza? E aí, vamos lá de novo, ó. Enquanto a minha pedra de gelo aqui, ó, era só sólida, né? Só sólida.
Porém, quando chegou a 0 graus, começou a derreter. Ora, se começou a derreter, você concorda que nesse momento aqui, do ponto de fusão, eu tenho o estado sólido e o estado líquido dentro da panela? Por quê? Eu tenho a água que já derreteu, líquida, e a água que ainda não derreteu, que está no estado sólido. Então, no ponto de fusão aqui, eu tenho estado sólido e líquido, S e L. Depois que tudo derreteu, depois que tudo passou para o estado líquido, aí, dentro da panela, eu vou ter o quê? Só líquido. E aí a temperatura vai subindo. Quando a temperatura, né, ela chegar a 100 graus Celsius, aí vai passar para o estado gasoso. E aí, no estado gasoso, eu vou ter dois estados físicos na minha panela. Eu tenho a água líquida, que está fervendo, e o vapor de água, que é aquela fumaça, né? Digamos assim, aquela fumaça que está saindo da panela. Então, aqui eu também tenho dois estados físicos presentes, que é líquido e gasoso, tá bom? Aí depois que todo líquido se transforma em gás, aí beleza. Aí agora aqui, né, se eu continuasse esquentando esse vapor aí, eu iria ter só gás, tá bom? Beleza? E isso, pessoal, eu falei da água, né, coloquei aqui 0 e 100 graus, que são valores mais conhecidos, a gente já trabalha, mas essa característica sobe um pouquinho, permanece reto, sobe mais, permanece reto e sobe, ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, a gente diz, isso serve para todas as substâncias puras, tá? Então, olha aí, gráfico de substância pura, ó. Sólido, estou esquentando sólido. Começou a derreter, eu tenho sólido e líquido, temperatura constante. Transformou tudo em líquido, aí a temperatura começa a subir. Aí vai ficar líquido, vapor, temperatura constante. E aí depois, se eu continuar, só vapor e a temperatura volta a subir de novo. Esse é o gráfico padrão para qualquer substância pura, tá? E por que eu estou falando pura? Ou seja, só água, só álcool, só, sei lá, né? Então, se eu tiver uma única substância, é assim que se comporta, se eu for fazer um gráfico de tempo por temperatura, tá? E aí vale a pena, se você não lembra, depois rever alguns conceitos sobre curva de aquecimento de misturas. E aí tem misturas eutéticas, misturas eutrópicas, que não vale a pena nós falarmos nesse momento aqui, tá? Senão nós vamos estar voltando muito. Mas se você está se preparando para o vestibular, dá uma olhadinha lá, é sempre bom. Misturas eutéticas e misturas azeutrópicas, tá? Mas para nós aqui entender, a gente precisa desse conceito, beleza? Pois bem, mas a aula de hoje é de calor sensível, né? Desculpa, de calor latente. Porém, na nossa última aula, eu passei um vídeo para vocês sobre calor sensível. Então, só para relembrar, o que é o calor sensível, pessoal? Calor sensível é a quantidade de calor sensível, é a quantidade de calor necessária para que haja mudança de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho água a 50 graus. Eu quero que essa água passe de 50 para 70 graus. A quantidade de calor que eu vou fornecer para a água eu chamo de calor sensível. Então, calor sensível é a quantidade de calor para que haja mudança de temperatura, para mais ou para menos. Como é que eu calculo esse calor sensível? Calor sensível é a massa do que eu estou esquentando ou esfriando, né? Esse foi o assunto da última aula. O meu calor específico da substância, esse aqui já é um valor padrão pré-determinado, né? O valor específico. E variação de temperatura, o delta θ aqui, variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura, eu sempre faço temperatura final menos temperatura inicial. Se você, por acaso, não lembra, né, desse conceito, assista o vídeo da última aula, que vai refrescar a sua memória, tá bom? Então, calor sensível, quantidade de calor necessário para que haja mudança de temperatura. Pois bem. E calor latente. E agora sim nós vamos, né, entrar para... Opa, calma aí que eu fui muito... Calor latente. Calor latente não é a quantidade de calor necessário para que haja mudança de estado físico. Olha só. Enquanto calor sensível é para ter variação de temperatura, calor latente não, é para que a substância mude de estado físico, ou seja, qual é a quantidade de calor necessária para que a substância passe, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, ou que a substância passe do estado líquido para o estado de vapor, tá?
Então, o que é calor latente? Quantidade de energia necessária para que a substância passe para o estado, mude de estado. E aí, se eu estiver esquentando o material, tá? É calor absorvido, né? A substância está absorvendo. Se eu estiver esfriando o material, tirando o calor do material, aí é calor cedido, tá bom? Tá? Mas agora eu quero que você grave o seguinte: calor latente, quantidade de calor relacionada à mudança de estado. Calor latente, a quantidade de calor relacionada à mudança de estado, beleza? Vamos lá. Opa, foi muito. Como que eu calculo esse calor latente? Então, eu coloquei aqui, ó, QL é igual calor latente, né? Quantidade de calor latente é igual a massa, né? Eu preciso saber. Se eu estou passando para o estado líquido uma pedrinha de gelo, é uma coisa. Se eu estou passando um iceberg, é outra coisa. Então, a massa da matéria influencia vezes L. O que é esse L? Esse L é o calor latente, e aí ele pode ser calor latente de fusão, ou seja, se eu estiver derretendo, ou ele pode ser calor latente de vaporização, ou seja, se ele estiver passando do líquido pro gasoso, tá bom? E aí, pessoal, o que ocorre nesse processo? Então, ó, esses valores de calor latente, seja de fusão, calor latente de fusão ou calor latente de vaporização, tá? Eles já são valores pré-calculados, pré-estabelecidos, são constantes, tá? Toda substância, alguém já fez isso em laboratório, pra gente, alguém já calculou as substâncias. Então, olha só, só lembrando que aqui, para não confundir, tá, pessoal, ó, o QL é quantidade de calor transferido, né? Quantidade de calor latente. O L é calor latente. Perceba como que eu sei, ó, o QL eu meço, a unidade de medida é caloria. A massa, a unidade de medida é grama. E o calor latente, o valor do L aqui, ó, é caloria por grama, né? Tá bom? Então, ó, quando eu estiver falando de QL, é caloria. E de L é caloria por grama, beleza? Vamos lá, então. Ó, coloquei aqui ó, uma tabela. Então, perceba que esses valores são padronizados. Geralmente, o camarada lá no vestibular ele vai te dar. Então, olha só, vamos tentar entender. A água. Calor latente da água de fusão, 80 gramas, 80 calorias por grama. O que é isso, 80 calorias por grama? 80 calorias por grama, pessoal, é o seguinte. Quando a água está derretendo, eu preciso fornecer 80 calorias para cada grama de água derreter. Então, se eu tiver 1 grama de água e eu quiser que essa água derreta, e ela já está na temperatura certa, eu preciso fornecer 80 calorias. E se eu tiver 1 grama de água e ela já está a 100 graus Celsius, opa, chegou a 100 graus Celsius, agora para ela passar para o estado gasoso, eu preciso fornecer 540 calorias. Então, ó, para eu derreter a água, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Para que eu possa vaporizar essa água, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. E perceba que eu tenho vários materiais, tá? Todo material a gente tem esses dados aqui, ó. Álcool, alumínio, ó, o cobre, né? Dá para derreter o cobre? Dá, olha aqui, ó, calor latente para derreter o cobre. E vaporizar? Dá aqui, ó, para vaporizar o cobre. Tá bom? Tá? Então, esse valor de L geralmente é um valor já dado, pré-calculado para nós, beleza? Mas nós vamos fazer uns exercícios aí para compreender melhor. Olha lá, um exercício resolvido. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido, sem que haja mudanças de temperatura da água. Repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo deste recipiente. Olha, se a água foi vaporizada, ela não vaporiza de nada, ela vaporiza quando ela recebe energia, né? Qual é a quantidade de energia que ela precisou para receber, né? Então, olha só, qual que é a forma? Q, L vezes M. Calor latente igual a massa vezes
calor latente, nesse caso, de vaporização. Ele te dá o valor de M. O valor de M é 500, ó, que é a massa da água, ou seja, eu tenho 500 gramas de água, eu quero que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso. Quanto que eu tenho que fornecer de energia? Tá? Ele te dá o valor de L, que é 540 calorias por grama. Só jogar na fórmula, o valor da massa é 500, o valor de L é 540. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou chegar nesse valor de 270 mil calorias, ok? Então, se eu tiver 500 gramas de água e eu quiser que essa água passe para o estado gasoso, eu preciso fornecer 270 mil calorias para essa água passar do estado líquido para o estado gasoso, beleza? Olha lá, exercício, tá? Você provavelmente, meu aluno já deve ter na sua mão aí esse conteúdo. Se você, por acaso, não tem, não baixou da última aula, pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois você vem para cá, né? Solta o play, que aí eu já vou fazer a correção comentada, tá bom? E aí você já vai ver se você acertou, se você não acertou e tirar suas dúvidas, ok? Então, ó, um corpo de massa de 6 gramas, então, massa de 6 gramas, o valor de M, 6 gramas. Em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 35 calorias por grama, então, calorias por grama é calor latente, é o valor de L, né? É o valor de L. Nesse caso, como ele está dizendo que está passando do sólido, né, e foi aquecido até ponto de fusão, eu sei que esse material está fazendo o quê? Passando do estado sólido para o estado líquido, né? Determine a quantidade de calor recebida pelo corpo para que toda a matéria derreta, né? Então, eu tenho 6 gramas de qualquer material. O valor pré-calculado, tabelado desse material para que ele derreta é 35 calorias por grama, tá? Qual que é a quantidade de energia, então, que eu preciso fornecer no ponto de fusão para que ele derreta? Então, vou fazer aqui, ó. O que eu quero saber é o meu QL. Ele me dá o M aqui, que é 6 gramas, vezes o valor de L. Simples assim, tá bom? Olha lá. Então, voltando aqui, ó. Massa 6 gramas, L 35, calor latente é o que eu quero saber. Formulazinha, calor latente igual a massa vezes calor latente de fusão, nesse caso. Então, vai ficar 6, que multiplica 35. Quando eu faço a conta, eu acho 210 calorias. Então, para que eu possa fazer com que aquele material passe do estado sólido para o estado líquido no ponto de fusão, eu preciso fornecer 210 calorias para aquele material, beleza? 2, vamos lá, tentem fazer aí. Inicialmente, em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança ao devido resfriamento o estado de solidificação, ou seja, então nesse caso ele está passando do líquido pro sólido, né? Estado de solidificação. Sabendo que retirando uma quantidade de calor de 1.200 calorias, então perceba, quando eu coloco um material para resfriar pessoas, eu estou retirando esse calor do material. Da mesma forma que quando eu ponho no fogo, eu estou fornecendo, né, material, eu estou fornecendo energia. Quando eu coloco na geladeira, por exemplo, eu estou retirando energia desse material. Então, para que o material possa passar do estado líquido para o estado sólido, né, eu preciso retirar. E nesse caso, qual que foi a quantidade de energia retirada? 1.200 calorias, tá bom? Foi suficiente para solidificar todo o material. Então, ele diz o seguinte: a massa do material é 40 gramas. Ele diz que a quantidade de calor retirada do material foi 1.200. Então, perceba que a quantidade de calor retirada do material é 1.200, ó, calorias. O que é esse 1.200? Ele está te dando o valor aqui, ó, o calor latente. Aqui. Então, ele te dá o M, 40. Ele te dá o QL, ó, cal, né? 1.200 cal. E ele vai perguntar para você, calor latente de fusão desse corpo. O que é o calor latente de fusão? É o Lzinho aqui, ó. Tá? Então, é esse L que a gente tem que achar na nossa equação. Tá? Vamos lá. Olha lá. Então, tá aí, ó. QL 1.200, massa 40, é o L que você quer saber. 1.200 é igual a 40, que multiplica L. Ora, 40 que está multiplicando L, não é assim?
Então, se 40 está multiplicando, o que eu faço? Eu jogo ele para o outro lado, como dividindo, né? Então, vai ficar 1.200 dividido por 40. Quando eu fizer essa conta, eu vou achar que o valor do calor latente de fusão desse material é 30 calorias por grama, tá bom? Então, qual que é o valor de L? 30 calorias por grama, beleza? Facinho, né? Olha lá. Calcule a quantidade de calor latente para vaporizar 100 gramas de um certo... Deixa eu só tirar a barra aqui que está na minha frente. De um certo líquido, sabendo que o calor latente de vaporização seja 50 calorias por grama. Então, ele diz o seguinte, que a massa é 100, então 100 de massa, calor latente de vaporização, calorias por grama. Isso aqui é o meu valor de L, e ele quer saber o quê? Quantidade de calor. Quantidade de calor é o meu quê? L, tá? Então, vamos lá. Ó. Opa, calma aí que eu passei aqui equivocado. Só um momento. Então, olha, calor latente é igual a massa vezes calor latente, nesse caso, de vaporização, né? Então, a massa é 100, ok? Opa, a massa é 100, o calor latente de vaporização é 50, continha 5, 100 vezes 50, 5.000 calorias. Ou seja, para que esse material, 100 gramas desse material passe do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fornecer 5.000 calorias, ok? Eita, agora já piorou um pouquinho, né? Vamos lá, vamos entender aí esse exercício, tá bom? Pausa aí, dá uma lida nele, para a gente poder resolver. Então, ó, tinha alguns valores aqui, eu tirei, tá, pessoal? Mas não se preocupe não, para nós o interessante é daqui para cima, tá? Olha só. Determine a quantidade de calor necessária em calorias, né? Quantidade de calor em calorias necessária para um bloco de gelo de 50 gramas de massa, inicialmente a menos 5 graus, seja aquecido até a temperatura de 10 graus. E aí ele te dá aí calor específico do gelo, calor específico da água líquida, calor latente de fusão, te dá alguns valores. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Ó, pensa aqui comigo. De novo, para o gráfico, ó. A água está, o gelo está aqui, ó, menos 5 graus, né? Vamos dizer que ele está aqui, ó. Quando começa a esquentar, ele vai de menos 5 até 0 graus. Concorda comigo? Menos 5 até 0 graus. Quando ele chega a 0 graus, ele começa a derreter. Só que de menos 5 até 0 graus, ele só sofreu mudança de temperatura. Ele não sofreu ainda mudança de estado físico. Portanto, como ele não sofreu mudança de estado físico e só mudança de temperatura, de menos 5 a 0, eu vou chamar de calor sensível, né? Aqui vai sofrer uma quantidade de calor, ele vai receber uma quantidade de calor, que eu chamo de calor sensível, tá? Beleza. Quando ele chegou aqui, ó, 0 graus, ele começa a derreter e a temperatura é constante. Nesse ponto aqui, a quantidade de calor para ele passar do estado sólido para o estado do líquido é o meu calor latente. E aí ele vai ficar recebendo esse calor latente, vamos dizer assim, até que todo o material sólido passe para o estado líquido. E aí, quando tudo passar para o estado líquido, a temperatura vai começar a subir de novo, né? E a temperatura vai de quanto? Vai de 0 até 10 graus. Para mim saber a quantidade de energia necessária para elevar de 0 a 10 graus, eu vou usar de novo, como nesse ponto só está tendo mudança de temperatura e não de estado físico, eu vou usar de novo a formulazinha do calor sensível. Então, olha só. Primeiro, eu vou calcular o calor sensível de menos 5 a 0 graus. Quando chegar a 0 graus, ele vai derreter. Então, eu vou calcular o calor latente necessário para que ele derreta. Tá? Depois que derreteu, está a 0 graus. Vai começar a subir a temperatura. Eu vou calcular o calor sensível
da água de 0 a 10 graus. E qual que vai ser a resposta final do meu exercício? A resposta final vai ser calor sensível, mais calor latente, mais calor sensível aqui de novo. Ó. Então, a resposta final vai ser o Q1, mais o Q2, mais o Q3, certo? Então, vamos lá resolver esse exercício aí. Ó, coloquei até aqui, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o calor sensível de menos 5 até 0 graus. Quando chegar a 0 graus, vai começar a derreter. Aí a gente vai calcular o calor latente. Coloquei a formulazinha aqui, ó. Tá? Opa. Depois que toda a água derreteu, nós vamos calcular o calor sensível de novo, de 0 até 10 graus, que é isso que o exercício pede, tá? E por fim, nós vamos fazer o quê? Somar esses 3 valores de calor que nós achamos. Beleza? Então vamos resolver aí, né? Tá? Vamos lá. Então, como eu disse, a primeira coisa nós vamos calcular o calor sensível, de menos 5 até 0 graus. E a formulazinha que eu uso é essa aqui, né? Calor sensível, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Lembrando que como variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, então eu posso escrever assim, né? QS igual a M vezes C vezes temperatura final menos temperatura inicial, que é o θ, né? Essa é uma letra grega aí chamada θ. Tá? Então, como é que vai ficar? E aqui, ó, tem que prestar bem atenção para não errar, tá? Então, eu tenho, ó, calor específico do gelo, 0,5 calorias, né? Aqui, calor específico, é o valor de C. A massa, 50, tá aqui. Então, 50 vezes 0,5, abro parênteses, temperatura final, ora, final é 0, né, gente? Nesse caso. Por que é 0? Porque ela estava em menos 5 e foi para 0. Então, 0, temperatura final. E a temperatura inicial? 5. Agora, observe, pessoal. Menos 5, né? Então, como é que vai ficar essa conta aqui, ó? Vamos dar, ó. Vai ficar a temperatura final menos temperatura inicial. Só que a temperatura inicial também é negativa. Então, eu tenho esse menos aqui da fórmula e eu tenho esse menos aqui da temperatura. Então, menos com menos fica mais. Certo? Então, como é que vai ficar? 50 que multiplica 0,5. 0 mais 5 é 5. Então, 50 que multiplica 0,5 que multiplica 5. Se eu fizer isso aqui na calculadora, né? Dá 125. Beleza? Então, esse é o primeiro valor aí, é o calor sensível, é a quantidade de calor, só para eu poder fazer aquele bloquinho de gelo de 50 gramas, sair de menos 5 graus e ir para 0 graus, tá? Guarde esse valor aí, que nós vamos continuar. Beleza. Porém, quando chega a 0 graus, o que acontece? Quando chega a 0 graus, começa a derreter. E aí, a formulazinha muda. A formulazinha agora é do calor latente, que é o quê? Que é L, M vezes L, massa, 50. Calor latente de fusão, naquele caso, 80 calorias por grama. Jogo na fórmula, 50 da massa, 80 de L. 50 vezes 80, 4.000 calorias. Opa, então agora eu sei que no momento em que está derretendo, para que todo o material passe do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer 4.000 calorias, tá? Então, primeiro eu calculei calor sensível, de menos 5 até 0. Quando chegou a 0, derreteu. Calculei a quantidade de calor necessária para derreter. Só que o exercício diz que essa água continuou subindo a sua temperatura, né? Como ela continuou subindo a sua temperatura e não mexeu mais no estado físico, agora eu vou calcular o calor sensível de 0, agora da água líquida, né? De 0 até 10 graus. Então, de novo, calor específico aqui, o meu valorzinho de C aqui, né? É 1. A minha massa continua a mesma, 50 gramas. E aí eu vou fazer
50 vezes 1, que é do meu C aqui, do meu calor específico. Temperatura final é 10. Temperatura inicial é 0, né? Ou seja, ela estava em 0, foi até 10. Então, como é que vai ficar? 50 que multiplica 1, que multiplica 10. Dá 500 calorias. Beleza? Guarde esse valor aí, né? Então, agora sim, agora eu tenho já os 3 valores que eu preciso. Como que vai ficar no final? No final é só eu somar, né? Como que eu faço aí no final? Ó, calor sensível. Primeiro calor sensível, que foi para transformar a água de -5 até 0. Depois o calor latente, que foi para derreter essa água de 0 graus, derreter, passar todo o material sólido para o estado líquido. E agora, depois de derretido, calor sensível de novo, que é para transformar essa água de 0 graus até 10 graus. Tá? Então eu somo todos esses valores, quantidade de calor, 4.625 calorias, ou seja, um bloquinho de gelo de 50 gramas a -5 graus, para que ele possa chegar a 0 graus, derreter, passar do sólido para o líquido e chegar até 10 graus, eu preciso fornecer 4.625 calorias para ele, tá bom? Essa é a resposta final do exercício, beleza? Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Mais fácil que dar geleia para banguela. Tá, então olha agora esse exercício aí. Esse exercício tem duas coisas diferentes. Primeiro que ele não pede o exercício. Ó, esse exercício, dá uma lida, determine a quantidade de calor em quilocaloria. Então, primeiro que ele não pede mais em caloria, ele pede em quilocaloria. Se você não lembra como transforma de caloria para quilocaloria, tem que assistir a aula de calor sensível, tá? E nós falamos disso. Mas nessa aula aqui também eu vou dar uma explicada, tá? E agora a massa do bloco de gelo não é mais 50, é 100. Só que ele inicialmente ele está a -10 graus Celsius, tá bom? Tá? Só que olha só que interessante. Essa água, ela está a -10, ela está sólida. Só que agora ele não vai só derreter a água, ele vai vaporizar. Ou seja, e ele te dá tudo isso aqui de informação, né? Ou seja, o que vai acontecer com essa água para vaporizar? Né? Vamos lá para o nosso gráfico. Ó. O que vai acontecer com essa água? Primeiro, ela está aqui, 10 graus Celsius. Vamos dizer que ela está aqui, menos 10 graus. Então, primeiro eu vou esquentar até 0. Você já sabe que essa continha aqui, para mim saber aqui, né, igual o outro exercício, é calor sensível. Só que agora é de -10 até 0. Para derreter, calor latente. Tá? Beleza, depois que tudo derreteu, ó, até aqui não muda quase nada, né, do exercício anterior. Beleza. Depois que tudo virou líquido, aí que tá a questão. O outro exercício, a água só era esquentada até 10 graus, né? Esse aqui não. Esse aqui a água vai ser vaporizada. E a água, para ser vaporizada, ela precisa alcançar o ponto de ebulição. Qual que é o ponto de ebulição da água? Eu já falei isso umas 3 vezes aqui nessa videoaula, eu acho, ou mais. O valor de ebulição da água é 100 graus Celsius. O valor da água é 100. Então, olha só. Primeiro ela foi de -10 para 0, depois ela passou do sólido para o líquido, e agora que ela está líquida, ela vai esquentar de 0 até 100. Então, eu vou precisar calcular o calor sensível de 0 até 100. E depois que ela chegar a 100, ela vai passar para o estado gasoso. Vai haver uma mudança de fase. Portanto, se vai haver uma mudança de fase, para nem saber a quantidade de energia necessária para que haja uma mudança de fase, eu calculo o calor latente. Então, ó, olha só. Calor sensível até chegar a 0. Calor latente para derreter. Calor sensível até chegar a 100. Depois calor latente para vaporizar. Qual que vai ser o resultado final? Valor de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Ou seja, calor sensível mais calor latente, mais calor sensível de novo, mais calor latente. Então, ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Vamos lá, então.
Então tá aqui o que eu falei para vocês, ó. Primeiro, calor sensível de menos 10 a 0 graus. Segundo, vamos calcular o calor latente do ponto de fusão, tá? Depois, o calor latente de 0 até 100, que é quando ela vai atingir o ponto de ebulição. E depois, o calor latente no ponto de ebulição, que é quando ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E o resultado final? O resultado final eu vou somar calor sensível, calor latente da fusão, no ponto de fusão, calor sensível até 100, mais o calor latente no ponto de ebulição. Esse LE, ebulição, latente aqui, LF, fusão, tá bom? Então, olha lá. Vamos para o próximo. Primeira coisa, calor sensível. Então, de novo, pessoal, aquela mesma formulazinha, tá? A massa é 100, calor específico é 0,5 do gelo. Temperatura final é 0, né? Qual que era a inicial? Inicialmente estava menos 10, mas eu esquentei até 0. Então, temperatura final 0, menos temperatura inicial, que é 10. Aqui eu vou aplicar aquela regrinha de sinal. Menos com menos é mais. Portanto, vai ficar 0 mais 10 é 10. E aí, então, eu chego aqui, ó. 100 vezes 0,5 vezes 10. 500 calorias. Guarde esse valor que ele vai ser importante. Então, o primeiro calor sensível que nós calculamos aí, 500 calorias, ok? Ó, segunda coisa, agora que chegou a 0 graus, quantidade de calor para que todo o material derreta. Quantidade de calor para que todo o material derreta é o meu calor latente, massa vezes o valor de L. A massa é 100, o valor de L é 80. 100 vezes 80, 8.000. Guarde esse valor. Opa, então eu esquentei até 0, de menos 10 para 0. Agora eu já sei a quantidade de calor para que todo o material derreta. Agora o material derretido está líquido a 0 graus. Agora eu vou calcular o calor sensível desse material de 0 graus até 100. E aí, quando eu for calcular de 0 graus até 100, a massa continua a mesma, mas o calor específico, ele muda. E aqui, ó, até coloquei, vou até arrumar esse pequeno erro aí que eu coloquei. Pronto, aí já arrumei, né? Eu tinha colocado calor específico do gelo, e não é calor específico do gelo, agora é calor específico da água, né? Porque a água está líquida. E o calor específico da água tem um valor diferente do gelo. Do gelo era 0,5, da água líquida é 1. Tá bom? Então, o calor específico da água líquida, agora a água já está líquida, ela já derreteu, é 1. E essa água, ela derrete e ela fica a 0 graus, mas eu tenho que esquentar essa água até 100 graus. Por quê? Porque eu preciso vaporizar essa água. Então, 100 graus é o valor final, tá? E 0 graus passa a ser o meu valor inicial. Então, eu sempre vou fazer valor final menos valor inicial. Olha a formulazinha aqui do calor sensível. 100, que é o valor de M, 1, que é o valor de C, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Né? Como é que fica 100 vezes 1 vezes 100? Isso aqui dá 10.000. Opa, então o meu calor sensível para que eu transforme 100 gramas de água de 0 graus até 100 graus, eu preciso fornecer 10.000 calorias, tá? Beleza? Mas o exercício não acabou, porque o exercício ele não quer transformar, esquentar a água só até 100 graus. Ele quer que essa água vaporize, tá? Então, quando essa água ela chega a 100 graus, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela alcança o quê? O ponto de ebulição. E no ponto de ebulição, como que eu calculo a quantidade necessária, tá? Para que esse material passe do estado sólido ou do estado líquido para o estado gasoso. Eu calculo, para mim calcular essa quantidade de energia, eu vou usar essa formulazinha aqui. Calor latente de ebulição é a massa vezes o valor do calor latente de vaporização. Que nesse caso aqui, ó, o valor de L latente de vaporização é 540 e a massa que é 100, desde o começo do exercício ela não mudou. Então, faço 100 vezes 540, eu vou chegar no valor latente de ebulição de 54.000 calorias. Então, olha só para eu transformar 100 gramas de água em vapor, eu preciso de 54.000 calorias, ok? Beleza?
Mas agora vamos responder o exercício, né? Vamos responder. O exercício ele quer saber o seguinte, ó. Né? O exercício ele quer saber o seguinte: qual que é a quantidade de calor necessária para eu transformar 100 gramas de água a menos 10 graus Celsius todinho em vapor? Então, para isso, eu precisei calcular calor sensível até 0 graus Celsius, calor latente de difusão, tá? Depois eu precisei calcular calor sensível de 0 a 100, depois calor latente de ebulição. Então agora eu vou basicamente, simplesmente somar esses quatro valores, tá? Então somo o meu QF, o meu QS, aí o primeiro calor sensível que foi 500, depois calor latente, né, para derreter tudo, que é o difusão, depois o calor sensível, que é para chegar até 100 graus, depois o calor de ebulição, que é para passar do líquido para o gasoso. Eu vou chegar no valor de 72.500 calorias. E aqui já é o valor correto, só que o exercício ele não pede calorias, né? Lembra lá no começo? Se você voltar lá, você vai ver, ele não pede calorias, ele pede em quilocaloria. Como é que eu transformo de quilocaloria? Muito simples, eu tenho o valor da caloria e eu vou dividir por 1000. Então, ó, para mim achar o valor de quilocaloria, 72.500 calorias dividido por 1000, eu vou chegar em 7,2 quilocaloria. Então, eu preciso de 7,2 quilocalorias só para transformar 100 graminhas de água a menos 10 graus Celsius em vapor. Esse é o resultado final. Beleza, galera? Tá? Esse é o nosso último exercício, tá bom? Qualquer coisa a gente entra lá na plataforma para falar comigo ao vivo, para tirar as dúvidas. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.